Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não vos perdoardes aos homens, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam bem-vindos. Aqui no Santuário Basílico, com a temperatura, Felipe, 15 graus? Isso. 15 graus. E um sol que racha. Nos encontramos para celebrar, vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Gostaria de com vocês olhar para o contraste do que é apresentado por Jesus. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Gostaria de com vocês lembrar uma cena que vimos ainda há alguns dias, quando Elias rezava com tranquilidade na gruta e ali então vem o vento, vem a tempestade, vem o terremoto e em nenhum desses o Senhor estava. Entretanto, quando passa uma brisa suave, ali o Senhor estava. Ele cobre o seu rosto, porque é o seu Senhor que ali está. Também um pouco lembramos-nos daquela cena quando ele, diante dos profetas de Baal, ele sozinho. E os profetas de Baal, durante um bom tempo, fazendo uma gritaria imensa, com inúmeros, deixe-me ver aqui, inúmeros traquejos e inúmeras formas de falar a mesma coisa, não eram entendidos. Entretanto, Elias, com simplicidade e serenidade, reza ao Senhor, seu Deus. Aqueles que faziam um grande barulho não tiveram a oferta acolhida. Esse, que na confiança e na sinceridade e também na serenidade faz a sua oração, vê a oferenda ser consumida pelo fogo. Aqui temos a beleza daquilo que é apresentado por Jesus. Não são as muitas palavras, mas na verdade aquilo que vai sendo construído desde lá, do início do capítulo 5 de Mateus. Aquilo que deveria ser também a nossa confiança e a nossa esperança. Não são as muitas palavras, não são as coisas exorbitantes que nós faremos, mas a raiz de nossa confiança, o embasamento de nossa esperança. E deve estar exatamente expressa nessa oração tão simples, tão repetida e que diz tanto. A oração que se volta para um pai. Deus não seria nunca chamado de pai, mas há uma relação aqui tão importante porque Ele é o sustento, Ele é a baliza de nosso viver. Pai. Pai que está nos céus, no mais alto das alturas e também sobre todas as nossas consciências. Pai, que conheceis todos nós, santificado seja o teu nome. Que o Senhor manifeste a sua santidade no meio dos homens. Que eu seja a manifestação dessa santidade.
A santidade que significa estar tão separado daquilo que pode ser destrutivo ou tão limitado que eu consiga alcançar um pouco e manifestar a grandeza do seu amor e da sua presença no meio dos homens. Que não haja limites para aquilo que eu possa oferecer. Afinal de contas, se aquilo que vocês são se igualar aos outros, não tem diferença alguma, mas se vocês cumprimentam somente aqueles que vos cumprimentam, se vocês tratam bem somente aqueles que tratam bem, se vocês, permitam-me voltar agora mais especificamente a esse dizer, se vocês amam somente aqueles que amam a vocês, o que difere vocês de todos os outros? Na verdade, que vocês possam manifestar um passo além, um passo que seja reflexo daquilo que eu realmente ofereço a todos. Que vocês sejam separados não como exclusividade, mas que vocês sejam um diferencial. Então, Pai, santificado seja o Teu nome, que eu possa manifestar no meu viver aquilo que o Senhor é. Ainda que limitadamente, que eu possa progressivamente dar passos. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Bom, que seja manifestada a vontade de nosso Pai no nosso viver. Aonde o reino de Deus poderia ser instaurado primeiro? Aonde a vontade de Deus precisa ser instaurada primeiro, senão em nós? Podemos pedir que o mundo seja transformado, mas nós queremos uma transformação a começar de dentro de nós. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como nos céus, em todos os lugares. Porque o Senhor é a minha esperança. Que o modo de viver do meu cotidiano manifeste exatamente isso. Que o Senhor, tão bom, tão justo, que olha para todos com a mesma forma, que eu também possa manifestar isso no meu viver, na minha limitação. E que eu possa tão simplesmente fazer a Tua vontade. E permitam-me, eu trouxe justamente aqui o texto para lembrarmos do que nós estamos rezando ao longo desses dias. O Senhor, que é a força daqueles que esperam em vós, seja favorável ao nosso apelo. E como na nossa fraqueza nós não podemos nada, não podemos muita coisa, que venha a Tua graça. Que venha a graça do Senhor, para que possamos querer, aí é um ponto importante, porque essa confiança tal no Pai implica em querer que a vontade dEle em mim se realize. E eu querendo que essa mesma graça me dê a força para agir conforme a vontade dEle. Porque a nossa já é mesquinha demais. Mas uma vontade expressa nos seus mandamentos. E daí então? Que o Senhor seja o sustento para os meus dias, que todos os dias seja o Senhor o meu sustento e que eu possa a cada dia receber o que é necessário para que, progressivamente, num processo ininterrupto, eu possa me aproximar mais daquilo que o Senhor é para mim e para com todos os homens. Que eu seja capaz de perdoar, como o Senhor me perdoa. E é claro que eu possa ser capaz de perdoar, inclusive, por ter reconhecido que o Senhor me perdoa. Há um limite, acredito piamente nisso, há um limite para nós entendermos o que significa perdoar. O limite que existe é que nós achamos que é um benefício para uma pessoa. E perdão, na verdade, não é benefício para outra pessoa, senão para mim. É um benefício para mim. Porque eu deixo de carregar aquela pessoa comigo quando não a quero mais. Bem, Deus nos perdoa, acredita em nós e olha para nós além daquilo que nós conseguimos demonstrar.
Olhar, perdoar, como o Senhor perdoa, não porque sejamos merecedores, mas porque não faz bem carregarmos aquilo que de ruim já nos foi oferecido. Com o sustento de cada dia, perdoando-nos mutuamente, não nos deixes cair na tentação, livra-nos do mal. Por quê? Se o tentador sempre está ao redor querendo nos fazer errar, livra-nos dele. Agora também, livra-nos, talvez, do pior de todos os erros que nós atribuímos a ele. O pior de todos não é o fato do tentador se aproximar ou oferecer alguma coisa. É o fato de que, às vezes, nós queremos alguma coisa que nos faz pensar que somos mais do que Deus ou que somos próprio Deus. Cedemos a isso, queremos isso, trabalhamos para isso, somos o centro de todas as coisas, não confiamos no próprio Deus, não queremos que a sua vontade em nós se realize. Oferecemos aos outros exatamente aquilo que nós achamos que somos merecedores. O que há de pior, inclusive. Acreditamos que nossas forças sejam suficientes para nos manter, e nós sabemos que não. Não perdoamos, e daí então bebemos a gota de veneno que nos mata pouco a pouco. E aí, o pior veneno é aquele que faz com que nós nos apartemos de Deus, nos separemos dos outros, e tão autossuficientes, sucumbamos na miséria de nem mesmo conseguimos perceber o que de melhor nos foi oferecido. Bem, não é a força das muitas palavras, talvez a síntese do Pai Nosso, uma meditação bem feita sobre ele, seja o suficiente para pensarmos: será que realmente a minha esperança e o meu cotidiano está alicerçado na certeza daquele que é o sustento para todos, cuidado para com todos, que acredita em todos nós e que só pede para sermos uma coisa? Tão confiantes nele que o que nós dissermos parta de nosso coração. O que nós ofertarmos aos outros seja um pouco de nós que é dado. E percebamos o que realmente é necessário para viver, o que é necessário para existir todos os dias. E aí reconheçamos: o necessário sempre me é dado pelo Pai, que é meu sustento, que é meu afago, que é a base para continuar vivendo. Porque se olharmos, e aqui me perdoem se nós olharmos as articulações de grandes poderes e de grandes instâncias, né, ficamos tão desanimados. Particularmente, olhando um pouco para aquilo que acontece no cenário mundial, as discussões sobre guerras, paz, tratados nos últimos dias só mostram que, cada vez mais, homens são capazes de fazer de outros homens instrumentos para conseguir o que querem. E, de fato, não há confiança em Deus, em qualquer tipo de confissão religiosa, numa postura como essa. Há um total descrédito quanto à dignidade que nós temos todos. E, por fim, só mostra que muitos se comportam exatamente como homens que veem os outros como meros instrumentos a serem oferecidos a algum Deus, nem que seja Ele próprio. Total falta de confiança e de esperança. Que nós possamos nutrir nossa esperança no Pai, que conhece a todos, nos dá o que é necessário, perdoa-nos a todos, sustenta-nos a todos, que pede simplesmente que estejamos com Ele,
De fato, todo dia, não só em algumas ocasiões. Confiantes de pé ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas